Então, bora começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, que eu preparei algumas coisas que eu acho que no slide fica melhor. Eu sou de uma linguagem simples, meus slides vocês vão ver que estão com uma linguagem bem acessível também, porque eu acho que é dessa forma que a gente constrói o nosso saber. Então, eu tive muita dificuldade na faculdade, porque eu achava que eles falavam muito difíceis, aquelas falas, aquelas frases. Não sei quem me conhece há mais tempo, eu entrei na faculdade com 34 anos, né? Eu terminei o colegial com 18 e eu nunca mais na minha vida eu queria estudar. Eu não queria mais ver escola. Eu tive muita dificuldade de aprendizado por conta de traumas, enfim. Então eu acabei o colegial assim na marra. Falei, nunca mais eu vou estudar na minha vida, graças a Deus. Mas, graças a Deus, depois de 16 anos, com muito sacrifício, com muita luta, com muita terapia, consegui entrar na faculdade. Então eu já tinha 34 anos. Casada, com filhos. E aí você imagina uma jovem senhora na faculdade para aprender tudo aquilo que fala no serviço social, especialmente no início da faculdade, né? Então, tinha muita coisa que eu não entendia. Eu chegava em casa, eu chorava. E eu terminei a faculdade ainda com algumas dificuldades. Então, foi onde eu busquei me capacitar, busquei conhecimento, mas o que eu fazia? Eu traduzia aquilo que eu tinha ouvido na faculdade, para que eu pudesse entender e colocar em prática e saber o que estava falando, sabe? Então, por isso que eu tento trazer, de fato, uma linguagem assim bem acessível para vocês. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre relatório social, que foi a temática que a professora passou para nós aqui. E nós vamos produzir juntos e juntas um relatório social sobre violência doméstica. Eu sinto muito essa dificuldade da parte dos meus alunos em produzirem algum tipo de relatório, e um dos temas mais recorrentes que eles têm dificuldade é com relação à violência doméstica familiar, violência doméstica contra a mulher, que é o que a gente vai falar especificamente hoje. Então, o que acontece? Antes da gente entrar propriamente no relatório, como produzir um relatório, o que tem que conter no relatório, o que não colocar no relatório, a gente precisa começar falando sobre o estudo social. Eu sinto assim, nas redes sociais, as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar o que é um relatório social, um laudo social, parecer social, estudo social. São nomes tão parecidos e, de fato, no início eu fazia uma confusão também. Fui prestar um concurso uma vez, só que colocou todos esses nomes lá, eu fiquei, né, não estava preparado. Então, assim, o que é o estudo social? O estudo social, gente, ele é o que antecede o nosso relatório. Os nossos documentos escritos, né, documentos indiretos, são aqueles que são escritos, eles precisam de um estudo antes, para depois a gente produzir alguma coisa. Então, o estudo social, ele se refere a todo um conhecimento, a todo um processo de conhecimento da realidade, um processo de conhecimento a respeito daquele determinado assunto. Você vai estudar, seja a realidade da pessoa, bibliografia, legislação, por meio de entrevista ali com aquela pessoa, por meio de visita domiciliar, no caso é o que eu mais faço, a perícia exige a visita domiciliar. Então, você vai fazer todo esse estudo, todo esse planejamento, quando você vai produzir um relatório, que nem no caso aqui que a gente vai fazer hoje sobre violência doméstica contra a mulher. Quando você vai produzir esse relatório, você já tem que ter estudado todo esse caso anteriormente. Planejar, saber se já tem algum histórico dessa mulher, saber se já tem se ela já passou por ali, se já tem informações a respeito, se não tem. As crianças, no caso, estão passando por violência doméstica também, já falou com a escola, você vai fazer todo um estudo para depois você também produzir os seus documentos, fazer os seus encaminhamentos. Então, o estudo social, ele é o principal, a peça principal aí para o nosso início, tá? Porque é por meio do estudo social que depois você vai produzir algum documento. Então, não é o estudo social que você vai enviar. Você não vai escrever lá estudo social e enviar para algum lugar, encaminhar para algum lugar, não. Estudo social, lembre-se que ele é um processo de conhecimento. Eu falo isso porque eu já peguei alguns laudos
que a pessoa escreveu estudo social e enviou como se fosse um laudo ali. Por que que acontece isso? Porque os juízes, eles mandam para nós dessa forma. Alguns juízes, né, uns mais antigos, mandam fazer um estudo social do processo tal. E aí a pessoa vai, faz o estudo social e responde para ele como um estudo social. Ah, mas o juiz pediu um estudo social. Não, gente, ele pediu um estudo social, você vai fazer um estudo social, mas você vai produzir, no caso lá, um laudo. E a depender da instituição que você está, você vai produzir um relatório, tá? Então a gente precisa entender essa diferença do estudo social para o relatório. Eu costumo dizer que os juízes ou o Ministério Público, outros profissionais que não são do serviço social, eles não conhecem os nossos instrumentos. Eles não conhecem. Quem conhece somos nós. Então, nós precisamos responder à medida que faz parte da nossa linguagem, da nossa competência, da nossa atribuição. Então, não tem problema, pedir um estudo social, eu vou ter que devolver um escrito estudo social. Não, você vai devolver um relatório social a partir daquele estudo que você fez. O estudo social é esse processo de conhecimento, tá? Sempre que você vai produzir algum documento, você precisa conhecer sobre aquele assunto antes. Então, esse é o estudo social. Aí, a gente vai agora para o relatório social. O relatório, para a nossa professora Eunice Fávero, ela diz que o relatório social, ele faz uma apresentação descritiva e interpretativa de uma determinada situação ou expressão da questão social. Então, o que a gente entende aqui, já a partir dessa fala da professora Eunice Fávero, é que o relatório, ele não pode ser somente descritivo, tá? Por exemplo, fulano falou isso, falou aquilo, fulano, pronto, acabou ali. Não, a gente não vai só descrever aquela situação, a gente vai também interpretar, a gente vai meio que traduzir aquilo que aquela pessoa está dizendo. Eu vou mostrar para vocês depois na prática como é. Então, a gente vai ali descrever, porque de fato a gente vai ter que de alguma forma escrever o que a pessoa trouxe para nós, né? Mas também interpretar, porque a gente vai fazer uma relação, uma ligação com relação àquela situação, com relação às expressões da questão social, com relação àquelas situações que a pessoa tem trazido até nós. Então, a professora Eunice, ela fala também que o relatório social, ele é um documento utilizado para produzir uma análise, tá? Ele é interpretativo, ele é não só descritivo, mas interpretativo, e ele também produz uma análise, e sempre que necessário, ter uma opinião técnica, tá? Então, o que acontece? O relatório, ele vai trazer aquela situação, a situação problema, aquela situação que a pessoa te trouxe, você vai explanar aquilo ali de uma forma não só descritiva, interpretativa, fazendo uma relação com as expressões da questão social, trazendo ali encaminhamentos, sugestões, e existem relatórios também que exigem opinião técnica, outros não exigem. Isso vai depender do tipo de relatório que você está produzindo, tá? Então, o relatório social, o que acontece? Ele ainda de acordo com o Fávero, tá? Essa parte do relatório tá bem baseada na professora Fávero, que eu gosto bastante também, que ela traz uma contribuição muito rica, não só com laudos e pareceres, que ela fala bastante do sócio jurídico, mas com relação aos relatórios. Olha o que ela traz com relação ao relatório. Ela fala que o relatório, ele pode apresentar algumas características, e algumas das características que ela trouxe são essas daqui, ó. Acredito que vocês conseguem ver. A primeira característica que ela traz, o relatório, ele tem a finalidade de informar, de esclarecer, de subsidiar parte de registro a ser elaborado na elaboração de um laudo ou de um parecer. Então, quando você vai elaborar um relatório, você já precisa saber qual é a finalidade. Para que você está construindo? Por que você está construindo? Para que você vai construir esse relatório? São perguntas importantes que você precisa fazer. Qual é a finalidade dele? A depender da finalidade do seu relatório, você vai identificar
como você vai descrever ali. Se vai ter mais informações, se vai ter menos informações, se vai ser um documento com mais detalhamentos, se você vai precisar colocar muitas informações, poucas informações. Então, você vai depender dessas situações à medida que você identifica a finalidade do seu relatório. Tá vendo o número 2? Maior ou menor nível de detalhamento, a depender da finalidade. Porque, por exemplo, se você vai fazer um relatório circunstanciado, que é aquele relatório de urgência, de emergência, você precisa fazer um relatório para tomar uma providência urgente, Ministério Público, tirar um idoso em uma situação de abandono, de negligência, de violência. É um relatório rápido, conciso, claro, direto ao ponto. Você não vai ficar colocando muitas informações. No relatório que a gente vai elaborar hoje, a gente vai colocar bastante informações, porque eu quero deixar isso um pouco mais dinâmico para vocês na prática, tá? E aí o número 3. O relatório, ele apresenta o objeto do estudo. Você pode colocar os sujeitos envolvidos, quem são as pessoas que estão ali, qual é o objeto, qual que é a finalidade daquele estudo. Você vai colocar procedimentos utilizados. Quais são os procedimentos utilizados? Foi uma visita domiciliar, foi uma entrevista semi-estruturada, fiz contato telefônico, entrei em contato com a rede, tá? Isso daqui você pode colocar também no seu documento. E um breve histórico. Aqui nesse breve histórico que a gente vai colocar eu falo que é um relato analítico, né? Sobre a situação que aquela pessoa te trouxe. Você vai resumidamente ali colocar aquelas informações e você vai fazer um desenvolvimento e uma análise da situação. Não se preocupem, fiquem tranquilos que a gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Isso daqui é só um estudo prévio para que a gente chegue lá no relatório de uma forma mais prática, tá bom? Então, não fiquem preocupados falando, meu Deus, quanta coisa. Não é. Vai ser bem tranquilo. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de tudo que a gente precisa se preparar para chegar, de fato, na parte da escrita do relatório, tá? Olha só, uma coisa importante, gente, para a gente falar a respeito da escrita, né? Já que eu falei escrita em relatório, a gente precisa tomar cuidado também com a nossa linguagem, com a norma culta da língua portuguesa. A gente precisa tomar cuidado com a forma como nós nos apresentamos de maneira escrita. O seu relatório, ele vai ser lido por muitas pessoas. Então, ele precisa ter essa linguagem acessível, mas uma linguagem também correta. O professor Charles Toniolo, ele fala que não adianta um relatório cheio de saberes, mas cheio de erros. Tem um relatório ali cheio de saberes, mas a primeira coisa que a pessoa bate o olho são erros da língua portuguesa. Então, acaba desqualificando, acaba trazendo um prejuízo para o seu trabalho, para aquilo que você fez. Porque eu falo que sempre aquilo que nós apresentamos como um trabalho, seja a nossa aula, seja o nosso relatório escrito, a gente está representando toda uma categoria profissional de nível superior. Então, a gente precisa tomar cuidado também com a linguagem escrita relacionado ao nosso português. Eu sempre trago que a gente sempre está lendo bastante, né? O assistente social, acho que é um dos profissionais que mais lê aí. Mas, às vezes, a gente lê muito rápido, a gente faz aquela leitura batida, rápido, para entender ali o que está escrito. A gente não percebe como aquela palavra foi escrita. A gente não percebe onde teve vírgula, onde teve um ponto, onde tem uma interrogação. Quantas vezes eu recebo direct, eu não sei se a pessoa tá afirmando ou se ela tá perguntando. Aí eu falo, e agora? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Porque as pessoas não utilizam pontuação. Então, isso é muito importante e faz toda a diferença na escrita dos nossos documentos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Sempre que você for ler um livro, a partir de agora, comece a ler com esse foco de saber como aquilo está escrito, como foi colocado aquela palavra naquela frase. Porque às vezes eu recebo o relatório, o laudo para corrigir, e eu falo eu grifo, né, onde que tá, a pessoa fala, mas onde que tá o erro? O que foi que eu errei? Como assim? E às vezes são erros de português que a gente precisa, assim, tomar um certo cuidado, tá? Só um parênteses aí com relação à nossa escrita. Aí, com relação à estrutura,
né, do relatório. O pessoal sempre pergunta, me manda um modelo que eu preciso da estrutura, me manda um modelo que eu preciso da estrutura, eu quero um que pode copiar e colar, não pode copiar e colar. Então, assim, será que existe uma única estrutura para escrever um relatório? Será que tem um jeito só definido, é daquele jeito, pronto, acabou? Se eu pegar um aqui, eu vou fazer vários, vou fazer 50 relatórios. Gente, a gente vai construindo o relatório à medida que você vai vendo as necessidades de informações sendo colocadas. O Cefes tem uma última publicação, eu não lembro a data agora, mas uma publicação recente, ele diz que, até a Favero colocou, que todo informe escrito, tudo aquilo que a gente vai escrever, precisa ter minimamente introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Isso daqui é o básico para um relatório. Você vai dar a introdução, o que é a introdução? Você vai falar, depois a gente vai ver ali, você vai falar, vai ver quais são os dados da pessoa, você vai colocar toda aquela introdução, não sei se vai ter endereços já no papel timbrado, se não vai, dados da pessoa, identificação e tal. Você vai fazer essa introdução. Depois você vai fazer um desenvolvimento. No desenvolvimento, entra aquela parte que a Favero falou, que pode ser mais detalhado, menos detalhado. Aqui nessa publicação do Cefes fala que você pode colocar mais subdivisões ou menos subdivisões. Então, no relatório que a gente vai ver, eu coloquei algumas subdivisões para vocês verem que não há uma regra específica. A professora Mioto, outro dia, ela disse que você vai construindo e reconstruindo os seus instrumentos à medida que vai tendo necessidade. Então, não se preocupem em pegar um único modelo e achar que aquilo ali vai resolver a sua vida. Ele pode dar uma introdução ali, mas você vai melhorando a cada situação que você vai escrevendo, tá? Então, a gente vai para uma parte mais prática e nós vamos fazer a análise deste caso aqui, ó. Já tá na tela para vocês. Eu vou ler para vocês, tá? Ó. Uma mulher de 47 anos procura o CRAS e revela a situação de violência física, psicológica e sexual, mas pediu sigilo apenas sobre a violência sexual. Informou que o marido é muito agressivo com ela e as crianças, devido ao uso excessivo de bebida alcoólica. Ela apresentou o desejo de sair de casa, porém não tem para onde ir, pois depende da renda de trabalhos informais. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!